Passadas as eleições no Congresso, aumentam as conversas para a reforma ministerial no governo Lula. Vamos então, Isabel, falar sobre algumas possibilidades que já surgem no horizonte e que estão relacionadas justamente a essa mudança de comando nas casas legislativas. A gente teve esse início de ano legislativo dominado por uma discussão sobre para onde vai Arthur Lira, para onde vai Rodrigo Pacheco. O que a gente tem de atualização sobre isso? Porque a gente já trazia aqui mais cedo que há já, nesse momento, conversas para que ocorra um encontro entre o presidente Lula e Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. Temos aí um recado muito mais evidente com relação a essa possibilidade? Carol, para membros do PT, seria muito interessante fazer essa ponte ali do Senado com a figura de Rodrigo Pacheco para assumir o ministério do presidente Lula. Digamos assim, Carol, que tem muito senador petista que está ali cortejando, sabe? Está ali no entorno de Pacheco, tentando trazê-lo justamente para uma conversa com o presidente Lula, para que, de fato, eles possam tocar neste assunto, para que haja, por exemplo, um convite, algo que o entorno ali de Pacheco afirma que ainda não aconteceu. Mas ele está ali num flerte, digamos assim. Tem 3 senadoras que estão muito ali, 2 senadores e um ministro que estão muito em cima dessas articulações, que são Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, e quem também entra nessa artilharia, assim, digamos, para trazer Pacheco, é o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais. Então, digamos que neste momento, a tentativa é fazer com que Pacheco se encontre com o presidente Lula até a sexta-feira. O motivo é a viagem que ele pretende fazer, ele vai tirar pelo menos 15 dias aí de férias, afinal de contas foram 4 anos à frente da presidência do Senado, então uma necessidade ali física mesmo, de descanso, e aí para que ele vá matutando, digamos assim, ao longo desse período a respeito de possibilidades sobre o futuro dele, né? O que é certeza, Carol, é que ele quer continuar cumprindo os 2 anos que ele ainda tem pela frente no Senado Federal, né? Ele próprio falou algo que passa pelo imaginário de muitos dos parlamentares, né? Das possibilidades, dos sonhos de virem a governar também seus estados, né? O Pacheco demonstrou ali uma certa simpatia nas últimas entrevistas que ele deu ainda como presidente do Senado a essa ideia de tentar uma vaga ao governo de Minas Gerais. E o presidente Lula já deixou isso mais do que bem claro, que é uma intenção, que por ele Pacheco viraria governador de Minas Gerais, né? Mas isso a gente está falando, Carol, quando a gente fala dessas articulações, é sempre importante pontuar isso, né? Com um distanciamento ainda muito grande, né? É que essas coisas vão sendo ventiladas de um lado, de outro, e aí vai virando notícia. Mas está tudo muito distante ainda, isso passa por composições e arranjos partidários também, mas a possibilidade está pairando no ar. E assim como a gente trouxe um comentário bastante semelhante em relação a Arthur Lira no início da semana, Carol, o mesmo está valendo para Rodrigo Pacheco. Para você aceitar um cargo desse tipo, você tem que fazer uma espécie de cálculo político e entender se esse cálculo convém para suas pretensões na política também. Então, é preciso entender. O Pacheco seria uma cota pessoal do presidente Lula, ele entra na cota do PSD, porque o PSD tem ali feito uma defesa também em relação à manutenção de seus ministros. A gente vai falar isso aqui mais pela frente, né, Carol? Então, são algumas dúvidas. Outro ponto. É interessante para o Pacheco associar a sua imagem como ministro do presidente Lula para que eventualmente ele possa concorrer ao governo de Minas Gerais, ou é mais interessante tentar se distanciar? Na última campanha, né, a gente observou ali na prefeitura, inclusive de Belo Horizonte, por mais que houvesse uma simpatia do presidente Lula à reeleição do prefeito Fuad Noman, o presidente Lula tentou ficar de fora, porque havia uma avaliação ali do próprio PT de Minas Gerais, que tinha candidato próprio, mas de outros políticos de Minas Gerais, Carol, ali do entorno, inclusive do Fuad, de que talvez não fosse muito interessante ter a imagem do presidente Lula por perto, por conta ali de uma questão de perfil do eleitorado
da capital mineira. Isso vale também para o estado como um todo? São dúvidas que vão sendo colocadas. Lula ganhou em Minas Gerais em 2022, mas com um placar ali bastante apertado. Minas Gerais é sempre um estado chave para entender eleições, principalmente eleições presidenciais, porque tem aquela máxima de que quem vence em Minas Gerais vence no Brasil, né? Mas esses cenários eles vão se renovando com o passar do tempo, porque a política vai mudando também e o eleitor vai ditando muito esse rumo de acordo com as afinidades e pretensões que ele vai manifestando na urna, Carol. Então, são muitos cálculos para serem feitos, né? Muitas dúvidas ainda. Agora, um ponto é certo, Carol, não vai ter decisão de Rodrigo Pacheco, pelo menos até o início do mês de março. A gente vai ter um fevereiro aí de ainda maturar essas possibilidades. Tem a possibilidade também de qual pasta seria, se ele assumiria de fato o MDIC, que hoje está com o PSB na figura do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ou se seria alguma outra pasta num eventual rearranjo que eles possam fazer. Tá tudo pairando no ar, tudo no campo das possibilidades, mas a artilharia petista para cima dele está de fato ali puxada para trazê-lo para o governo, Carol.